Eu quero contar para vocês hoje algumas vezes na minha carreira de ilustrador que eu fui muito preguiçoso e isso me ajudou a ser um artista melhor. E talvez essa mentalidade te ajude também a se tornar um artista melhor. Tudo que eu for falar aqui, obviamente, não substitui você estudar fundamentos, você ter uma base sólida de desenho e de pintura. Eu tô falando mais daquele dia a dia de trabalho mesmo, que às vezes bate uma preguiça de fazer o tão famoso corno job, aquele trabalho meio maçante que você não quer fazer porque demanda muito tempo, muita energia, muita disposição que os preguiçosos não têm. Eu me chamo Marco Álvares e talvez você não me conheça, mas eu já trabalhei com diversos jogos nos últimos anos, jogos bem grandes, tipo Clash Royale, Fortnite, Hearthstone. Eu trabalhei durante muito tempo no estúdio de outsourcing chamado Mar Studio e depois outros 2 anos liderando um time de ilustração junto com um grande amigo meu, Eric Kenji, no estúdio também de outsourcing chamado Ocelus Studio. E agora eu tô nessa empreitada aí de um canal no YouTube, então se você quiser acompanhar o meu trabalho aqui, cara, se inscreve no canal, não esquece. E eu já vou pedir para você deixar um likezinho porque eu garanto que as dicas desse vídeo são excelentes. Eu quero tentar passar para vocês no vídeo de hoje a mentalidade de trabalhe de forma inteligente e não só de uma forma burra. Não, quer dizer, de uma forma dura. Ato falho, hein? Ato falho. Essa mentalidade de você trabalhar de uma forma inteligente quer dizer basicamente que você vai estruturar um pouco melhor aquelas etapas iniciais, você vai se planejar melhor, vai criar formas de resolver aquele corno job, aquele problema que você tem que fazer. E aí na hora de executar vai ser tudo mais rápido, mais fácil, ao invés de você ficar fazendo o mesmo trabalho repetidas vezes de um jeito meio maçante. Vai ficar mais claro quando eu mostrar os exemplos para vocês. Muito dessa mentalidade vem, eu acho que da época dos fóruns, ou até da época que eu jogava muito videogame, tá? Vamos tentar entender. Nessa época existia sempre uma mentalidade de ajudar o próximo, desde iniciantes até veteranos, mas a ideia era passar o conhecimento para frente para que outras pessoas não sofressem desnecessariamente, né? Então, por exemplo, se você estiver tendo alguma dificuldade muito específica, grandes são as chances de vocês encontrarem uma resposta em algum fórum, hoje em dia mesmo, tipo o Reddit ou outros fóruns que vocês provavelmente conhecem, de uma forma muito mais fácil do que procurar em rede social, por exemplo, né? Então faz um teste. A próxima dúvida que você tiver, tenta colocar o nome da sua dúvida escrito e ao lado coloca Reddit ou subreddit. Você vai perceber com isso que algumas das respostas são até mais confiáveis porque você vê que são respostas vindas de pessoas que sofreram dos mesmos problemas que você. E eu também comentei sobre a época dos videogames, porque se, por exemplo, você estiver passando por uma fase muito difícil em um jogo, ou aquilo que parece impossível, aquele chefão que é, cara, muito difícil, não é possível que só eu estou sofrendo para passar dessa fase. É esse pensamento que me fazia, por exemplo, buscar algum tutorial, algum detonado ali na internet ou em revistas, né, antigamente. Nossa, no Digimon World 1, que eu pegava ali aquela revista, eu não lembro o nome da revista especificamente, mas eu lembro que tinha uns detonados ali que me ajudavam muito a passar de algumas fases, mas é a mesma mentalidade de você procurar por soluções, mas é aquela mentalidade de, cara, não é possível que só eu estou tendo essa dificuldade. E com certeza alguém já passou pelo mesmo problema que você, já se perguntou as mesmas perguntas ou que teve as mesmas dificuldades que você. E baseado nesse pensamento, você vai encontrar algumas pessoas conversando sobre esses problemas. Então é importante que você tenha essa mentalidade no aprendizado de desenho também, porque você vai encontrar pessoas que passaram pelas mesmas dificuldades que você. E eu não estou falando exatamente de você ficar procurando tutorial de, por exemplo, como pintar cabelos ou, sei lá, como pintar textura de pele. Não é nada disso. Na verdade, até que pode ser, né? Mas eu tô falando aqui dos corno jobs. Deixa eu me atentar, deixa eu focar aqui no assunto de hoje. Eu vou trazer alguns exemplos de que quando eu fui muito preguiçoso, mas eu sinto que essa preguiça me ajudou a desenvolver sistemas para facilitar a minha vida. Vamos lá então. O primeiro exemplo que eu tenho para vocês é sobre a etapa de Color Composition. Color Composition, para quem não sabe, é basicamente um sketch de cor que você faz para mostrar para o seu cliente mais ou menos como aquela imagem vai ficar colorida. É uma etapa que vem depois da etapa de miniaturas, de thumbnails, e que é muito legal para você estipular ali o sentimento, o mood daquela cena, como que aquela cena vai se parecer.
E essa etapa é muito difícil de fazer bem feita, né? Tem várias formas de você fazer essa etapa, cada artista vai fazer de um jeito diferente, às vezes tem artistas que nem fazem essa etapa, mas no estúdio que eu trabalhei, essa era uma etapa muito importante. Só que em vários momentos eu não tinha tempo suficiente para ficar estudando cenas de filmes com a mesma iluminação, ou color scripts de animações maravilhosas, fazer aquele estudinho para depois aplicar na minha pintura. Não tinha esse tempo, eu precisava desenvolver color composition muito mais rápido. E aí que, meus amigos, eu preferi perder um tempinho a mais no começo desse trabalho para pensar alguma solução inteligente que não me fizesse queimar todos os neurônios que eu tinha, mas que me ajudasse muito não só naquele color composition que eu ia fazer, mas para os próximos. E o melhor, é uma solução que eu compartilhei com a comunidade e está disponível para vocês assistirem num vídeo aberto, mas também tem de uma forma mais explicadinha dentro da nossa área de membros aqui do canal, que é a nossa comunidade que patrocina vídeos como esse. Mas enfim, eu tô falando do Color Hack. O Color Hack foi um sisteminha que eu desenvolvi pensando bastante no workflow do 3D, de que quando você joga aquele mapa de iluminação dentro do Blender, você consegue basicamente tonalizar todas as suas cores, você consegue simular uma fonte de luz e você vê o resultado de como aquelas cores interagem com o cenário, com aquele ambiente que você importou. E existem vários mapas HDRI para você baixar aí na internet, de graça, que você consegue ver iluminações muito diferentes, uma de pôr do sol, amanhecer, sol do meio-dia, ambientes internos com luz quente, ambientes internos com luz fria, ambiente de estúdio. Tem um monte de opção que você pode baixar, importar para o Blender, por exemplo. Lembrando que temos o nosso curso Blender Sem Frescura para artistas 2D, que está disponível na nossa área de membros. Se você não quiser ser um artista 3D, mas você quer usar esses recursos do 3D para facilitar a sua vida na pintura 2D. E na verdade o Blender Sem Frescura tem a ver com essa preguiça que eu tenho, mas eu já vou explicar. Deixa eu voltar para o Color Hack. Na essência ali do Color Hack, na ideia principal, a gente tem várias esferas coloridas com uma cor base, digamos assim, né, a cor local de algum objeto, que vai sofrer interferência de cor da iluminação que você escolher com aquele mapa de HDRI. Porque um vermelho num dia nublado não é o mesmo vermelho num dia ensolarado. E essa ideia do Color Hack é ter isso de uma forma mais automatizada. Eu simplesmente importo a mesma iluminação que eu quero usar na minha cena e eu vou ali, ó, roubando aquelas cores para pintar o meu Color Composition. É sempre bom falar um disclaimer que isso não substitui, obviamente, você estudar os fundamentos de pintura, de luz e sombra, mas é um auxílio muito, muito, muito bom para quem é preguiçoso como eu. Agora vamos voltar a falar do 3D, né, que eu estava falando ali do Blender. Eu aprendi o Blender porque eu estava meio cansado de ter que ficar calculando perspectiva na mão, especialmente para rotacionar objetos em perspectiva. Quem estuda perspectiva aí sabe que rotacionar objetos na perspectiva, na mão, é muito chato, é muito demorado. Para você fazer as coisas de um jeito bem certinho, é um porre, é meio um corno job. E às vezes você precisa desenhar um objeto em vários ângulos diferentes, né? E para isso me surgiu a ideia. Falei, por que eu vou ficar calculando perspectiva dos objetos, sendo que eu lembro de ter mexido com 3D? Eu mexo com 3D desde os meus 13 anos, tá? Mas eu fui reaprender mesmo o Blender, o 3D, depois de mais velho, já trabalhando com desenho. E eu lembrava de eu mexendo, rotacionando o objeto e eu tendo que penar desenhando aquilo na mão. Eu sabia o fundamento, eu sei como rotacionar um objeto na perspectiva, fazer aquilo na mão. Só que, cara, simplesmente você fazer uma blocagem no 3D e usar isso para desenhar por cima é simplesmente muito mais fácil, muito, muito, muito mais fácil. E isso abriu uma gama de possibilidades para mim no mundo do 2D que eu sentia que estavam me travando simplesmente pela preguiça de querer desenhar a perspectiva corretamente, tereréu e bonitinho e tal. Então, para desenhar, por exemplo, cenários complexos que exigem muito conhecimento ali de fazer uma blocagem, arquitetura, por exemplo, esse tipo de coisa é muito mais fácil fazer no 3D, não tem nem comparação. Então, várias cenas complexas que eu tinha que fazer o desenho, eu simplesmente blocava aquilo no 3D e em tipo 20 minutos eu já tinha um cenário complexo blocado, especialmente se você repete muitos elementos de cenário e tal. Fazer isso em perspectiva às vezes pode ser meio maçante, mas simplesmente você fazer no 3D é um botãozinho e você duplica infinitamente aquelas coisas.
E eu não estou falando necessariamente só de objetos simples, blocagem simples no 3D. Você pode, por exemplo, baixar um modelo do Shrek no Sketchfab que algum fã fez e disponibilizou para a comunidade e repetir ele para você desenhar 1 milhão de Shreks dentro de uma cena complexa. Eu tô dando esse exemplo esdrúxulo só para você entender o poder que isso tem em cenas complexas como a gente fazia lá na época da Mar Studio ou no estúdio da Ocelus. Existiam cenas, cara, que eram muito cabulosas, que tinham muitos e muitos e muitos personagens. Personagens eu acabava não usando tanto 3D, mas para ter um cenário que eu diria que era crível, para colocar os personagens em cima depois, ficava muito mais fácil. Então, com certeza, aprender 3D é uma mão na roda para quem é preguiçoso como eu, que vocês não têm noção. E fica a minha recomendação para você, novamente, né, conhecer o Blender Sem Frescura para Artistas 2D, porque é um curso que eu fiz pensando em você, meu querido amigo preguiçoso, que só quer desenhar, só quer fazer coisas em 2D, mas não quer trabalhar com 3D. Mas, de novo, né, quer usar ali das facilidades do 3D para fazer o seu desenho melhor. E no 3D, não só para desenhar arquitetura, trazer personagens e tal, é interessante, mas, cara, como eu falei, abre uma gama de possibilidades. Então, tinha um trabalho na Mar Studio, por exemplo, pro Clash Royale, que era um cliente que a gente trabalhou bastante. A gente fez muita coisa pro Clash Royale, eu fiz, cara, durante, sei lá, 6 anos, muita peça para Clash Royale. E no Clash Royale, ou qualquer outro jogo de celular, vocês vão saber do que eu tô falando, você precisa fazer muitas moedas, moedinhas voando, moedinhas no baú, um mar de moedas, montanhas de moedas e tal. E como é que você vai fazer isso na pintura, moeda por moeda? É claro que se a gente estiver falando de montanhas de moedas que estão mais para o fundo, você consegue só ali simular um pouco, sugerir as moedas com luz e sombra, e beleza, aí funciona muito bem. Mas quando você precisa fazer várias moedas detalhadas, pilhas de moedas, e fazer com que isso funcione com o personagem ao lado, é muito cabuloso. Então eu desenvolvi um esquema que basicamente eu conseguia criar malhas complexas no Blender e essas malhas eram preenchidas, forradas com moedas e ajudava muito, quebrava um galho absurdo pra gente povoar cenas, né? Eram muitas cenas com moedas. E o mais legal disso que eu fiz é que eu poderia, por exemplo, colocar essa textura de moeda em um modelo 3D qualquer. Eu importava o modelo e eu colocava a moeda em volta daquele modelo. Ou eu fazia ondas com aquele modelo e as moedas iam seguindo essas ondas. E isso, cara, para preencher cenas complexas era muito da hora. E só de imaginar no trabalho que isso ia me dar, nossa, que preguiça, velho. Teve uma outra imagem também que eu lembro que tinham, cara, centenas de coroas voando. E a coroa do Clash, ela é meio específica, a coroa do rei, ela é meio específica. Então eu modelei uma coroa e eu fiz uma forma dessa coroa. Quando ela era renderizada, o render já saía tipo com as flat colors. Cada plano ou cada parte da coroa, ela saía com uma cor muito diferente da outra, bem berrante, assim, tipo uma rosa choque, outra era verde, depois era azul. E isso facilitava a nossa seleção para poder pintar essa coroa de um jeito bem rápido. Então, cenas que tinham centenas de coroas, o desenho delas era sempre muito perfeito por causa desse modelo 3D que eu fiz, posicionava ali na cena, né, ia distribuindo as coroas em vários ângulos diferentes e o trabalho da gente era basicamente pegar aquilo e pintar. Por que a gente pintava? Porque o aspecto do 3D é difícil de você tirar, então a gente achava até mais fácil pintar aquela coroa do zero, usar só o desenho do 3D para que aquilo ficasse mais de acordo com a linguagem que a gente estava desenvolvendo de pintura mesmo para as artes. Eu criei sistemas para fazer moedas, para fazer grama, para fazer um monte de coisa pro Clash Royale e isso foi muito útil porque a gente fez muitas imagens. Todo mês tinha uma imagem diferente, uma imagem complexa pra gente fazer do Clash e se a gente tivesse que fazer absolutamente tudo na mão, ia dar um trabalho assim que, de novo, imensurável. Claro que as imagens eram muito trabalhosas, vários artistas trabalharam nessas imagens que eu tô mostrando aí pra vocês, em várias etapas delas, né, artistas diferentes, mas eu tenho certeza que muito do que eu fiz ali o pessoal usa até hoje porque realmente ajuda bastante. E uma última coisa que me ajuda muito a ser preguiçoso, mas aquele preguiçoso no bom sentido, tá? Que trabalha bastante, mas que tem preguiça de fazer corno job, é uma técnica de pintura que eu acho maravilhosa, que eu acho muito importante e eu repito o tempo todo pra galera que me acompanha nas lives pra membros, pra galera que me acompanha nas lives diárias também aqui no YouTube, que é agrupamento de valores. Meus amigos, eu só quero falar rapidinho disso.
Agrupamento de valor é basicamente você usar menos valores para definir uma grande massa, uma grande área. Então vamos supor que ao invés de você colocar um monte de detalhe, um monte de contraste dentro de uma sombra na pintura de um personagem, você vai lá e deixa aquilo tudo em um valor só ou valores muito semelhantes, com uma pouca variação. Então, em áreas de sombra, por exemplo, onde a gente vai ter um baixo contraste, na teoria, dependendo da cena, tá? É claro. Mas na teoria, você não precisa colocar muitos detalhes na sombra. É até recomendado que você use transições mais suaves, baixo contrastes na sombra. E isso é música para os ouvidos de uma pessoa preguiçosa como eu. Porque isso quer dizer que eu vou ter que trabalhar menos, pintar menos, para ter um resultado ainda melhor. Eu tive uma fase da minha vida em que eu detalhava tudo na área de luz, tudo na área de sombra, eu não agrupava nada, eu fazia o famoso overmodeling, que é você gerar esse contraste na luz e na sombra. Só que quando eu descobri o poder, a magia de agrupamento de valores, a simplificação das coisas, eu comecei a trabalhar de uma forma mais inteligente. Então eu agradecia muito quando uma imagem tinha uma área grande de sombra, porque eu sabia que ali eu não ia precisar ficar detalhando demais. Deixa os detalhes só para a transição da sombra e luz, e quem sabe um pouco mais de detalhes nas áreas de luz ou principalmente na área de foco da cena. Porque ainda tem essa, dependendo da sua cena, você não precisa detalhar tudo. Você precisa detalhar só o que é importante para a sua cena, o seu ponto de atenção, o seu foco. Se você tentar chamar atenção para tudo dentro de uma pintura, você não vai chamar atenção para nada. Então por isso que é muito importante você escolher um ponto de foco e trabalhar com mais ênfase nele, e aí você vai perdendo foco ao longo da sua imagem, na parte periférica ali da sua imagem. Isso é uma dica que vale muito o seu likezinho nesse vídeo. Vocês gostaram, pessoal? Vocês também são preguiçosos que nem eu? Vocês entenderam a lógica, né? É aquela parada de trabalhar de forma inteligente e não trabalhar de uma forma burra, quer dizer, de uma forma dura. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O nome de quem está passando aqui são dos membros que completaram 1 ano ou mais aqui na nossa área de membros, o que é só um reflexo do quão legal que é a nossa área de membros. Eu quero agradecer imensamente a todos os membros que financiam vídeos como esse. Meu muito obrigado, galera. Tamo junto, a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau, tchau.